Nazaré, uma cidade situada na região de Galil, a Galileia, no distrito norte de Israel. Famosa nas páginas do Novo Testamento por, segundo se diz, ter sido o local onde Jesus fora criado, e conforme a tradição cristã, por ter sido hipoteticamente previsto pelo profeta Isaías que este seria o local que daria a ele o codinome de Nazareno. Mas será que esta teoria pode encontrar respaldo no texto de Isaías e nas normas da língua hebraica? Segundo o judaísmo, não existe uma profecia que aluda à cidade de Nazaré como o local onde o Messias se manifestaria. E justamente por não existir uma profecia que mencione o vindouro Messias como Nazareno, é natural que, a despeito do que se diz que Jesus tenha nascido em Belém, da Judéia, os autores dos evangelhos tenham feito com que ele habitasse em Nazaré, uma cidade que sequer se tem notícia no período em que supostamente ele teria vivido. Para dar aparência de verdade a isto, o cristianismo histórico cita Isaías 11, verso 1, que diz o seguinte: "E do tronco de Ishai, ou seja, de Jessé, brotará um rebento, e das suas raízes brotará um renovo." Esta ligação que os missionários tentam fazer de Isaías 11:1 com o fato de Jesus ter supostamente crescido em Nazaré é uma das mais grotescas fraudes textuais que poderíamos pensar existir no Novo Testamento. Mateus 2, 21 a 23 diz que Jesus habitou em Nazaré para cumprir o que um obscuro profeta teria dito, a saber, que ele seria chamado de Nazareno. O fato é que tal profecia simplesmente não existe. É óbvio, porém, que aqui a ideia é fazer uma ligação entre o nome da cidade e as referências a Jesus como originário da mesma, e daí Nazareno. Os primitivos cristãos, porém, achavam que o Messias deveria nascer em Belém. Esta crença deriva-se de uma má interpretação de Miqueias 5, verso 2. Por crerem que Jesus era o Messias, os primitivos cristãos automaticamente associaram seu nascimento à cidade de Belém. Mas por que acreditava-se também que ele viveria em Nazaré? A resposta é bastante simples. Os primitivos cristãos, falantes da língua grega, não sabiam o que a palavra Nazareno significava. A forma grega mais primitiva deste nome é Nazoraios, derivado de Nazraia, no aramaico, que é, por sua vez, equivalente ao hebraico Notzri. Convém lembrar que Yeshua HaNotzri é o nome original para Jesus, o Nazareno. Os primitivos cristãos pensavam então que Nazareno fosse uma referência à aldeia de Nazaré, e assim passaram a conjecturar que Jesus tivesse vivido nesta cidadezinha da Galileia. Na verdade, como se sabe pela tradição judaica, o termo refere-se à seita dos Notzrim, que já existia há mais de 100 anos antes do suposto nascimento do Jesus dos Evangelhos. Eles simplesmente ignoravam o fato de que a cidade de Nazaré é chamada em hebraico de Natzrat, e Nazareno é Natzrati, ou seja, aquele que nasce ou se cria em Nazaré. Nada tendo a ver com o termo Notzri, que designava não uma cidade, mas sim uma seita político-religiosa. Na mesma medida, o grego usa Nazarenos para determinar um morador daquela aldeia, e este é o termo usado várias vezes para designar tal pessoa, sendo inclusive mencionado
em relação a Jesus. Porém, o termo Nazoraios também é usado pelo Novo Testamento como se quisesse dizer a mesma coisa. Porém, isso não corresponde à verdade. Em referência a Jesus, o termo mais usado é o último, e levando-se em conta que, em hebraico, seu apelido equivalente era Notzri, isso significa que ele tinha ligações com a seita antiga dos Notzrim e nada a ver com a cidade de Nazrat, Nazaré. Foram os cristãos primitivos que colocaram-no naquele cenário para satisfazer suas próprias articulações e especulações pseudobíblicas. Existe um método gemátrico chamado Sofiotavot, que foca na última letra de cada palavra para formar acrônimos. Alguns missionários extremistas usam o texto de Isaías 11:1 com esta finalidade, a qual seja criar um argumento que possa respaldar a sua ideia de que o Messias viria de Nazaré e que esta seria a cidade da sua origem. Para tanto, ao ler no hebraico a frase Migeza Ishai Venetzer Misharshav, isto é, do tronco de Ishai, de Jessé e das suas raízes, eles entendem que as letras finais formam a expressão Iro, a cidade dele. Além do fato de que as especulações gemátricas não fazem parte da exegese de qualquer texto, a construção da frase não permite esses malabarismos interpretativos. Mas por quê? Isto deve-se ao fato de que esses pseudo-intérpretes ignoram ou pretendem ignorar a presença de um acento disjuntivo sob a palavra Ishai, ou Jessé. Este acento, chamado etnachta, ocorre no local onde ele se encontra, funciona como uma vírgula, causando uma pausa rápida na leitura. Este acento disjuntivo, por causar uma pausa, impede que a frase possa ser entendida como uma unidade, o que refuta a possibilidade de que as últimas letras da frase formem, de fato, uma sequência de Sofiotavot. Vale a pena agora usarmos de um recurso semelhante, mas desta vez, ao contrário dos missionários, com embasamento na construção da frase e com o respaldo de outras porções da Torá e do Tanar, e também da tradição. O nome Ishai, Jessé, é bem incomum na tradição bíblica e não há nada no hebraico bíblico que possa ser comparado, sendo a raiz ou a origem do nome algo extremamente obscuro. A despeito das muitas sugestões, não há uma que se encaixe ou que seja unânime. Não é por menos. Ishai, Jessé, é um personagem icônico na Escritura por ter gerado ninguém menos, ninguém mais do que Davi, o fundador do Reino Unido de Israel, sob cuja égide todas as tribos israelitas se uniram. Um autêntico protótipo do futuro rei messiânico. Em Devarim 33:5, Deuteronômio 33:5, lemos o seguinte: Vayechi v'shurum melech behitasef rashei am yachad shivitei Israel. E houve um rei em Yeshurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. O Rashi interpreta o Pasuk, este verso, dizendo que o rei aqui é o Eterno, e que isso ocorre quando os cabeças do povo estão unidos com todas as tribos. Aí então o povo merece ser abençoado, e não quando há intrigas entre eles. O reino de Davi corresponde a todas essas expectativas. As tribos estavam unificadas sob uma única liderança. Houve paz depois que os inimigos foram vencidos e subordinados, segundo a profecia. Agora, lendo a palavra Rashei, que significa cabeças de, no texto, temos uma alusão a Rashei Teivot, as iniciais que formam um acróstico, um recurso literário comum no hebraico.
Note ainda que Rashi está apontando para a frase Am Yachad Shivtei Israel, literalmente povo unido das tribos de Israel. Atenção para as iniciais de unido de Israel, das tribos de Israel, pois elas formam o nome Ishai, o Yud de Yachad, o Shin de Shivtei e o Yud de Israel. Jessé, pai de Davi, o nome dele em hebraico é Ishai. E sob essa nova perspectiva, agora então nós podemos avançar para o texto de Isaías 60, 21, que diz: E todo o teu povo será de justos, para sempre herdarão a terra. Um ramo, o renovo das minhas plantações, das obras das minhas mãos, pela qual serei glorificado. Observe a palavra netzer nesta frase. Numa das suas raríssimas aparições no texto hebraico de Isaías 60, 21. Em Isaías 60, 21, netzer é uma referência a Israel, uma condição futura ideal, herdando a terra, naturalmente com as suas tribos reunificadas e sob a égide do reino messiânico. Note ainda que o termo continua no singular, embora aqui refira-se a toda uma nação. Em síntese, apesar da passagem de Isaías 11:1 ser considerada por vários comentaristas como messiânica, a verdade maior subjacente a esta é que a ideia que permeia o verso é de que a nação como um todo é que será um netzer, um ramo, um renovo, e não apenas um indivíduo, como muitas vezes poder-se-ia pensar. Isso é ainda reforçado pela ideia de que nos dias de Davi, Israel era um povo, unido, coligado ao seu rei, que vinha de Ishai, cujo nome pela Gemátria, Rashi Teivot, representa a unidade de todas as tribos israelitas, o que é ampliado na percepção messiânica do profeta Ezequiel, em especial no capítulo 36. Não há nada em Isaías 11:1 que sequer de longe aluda a Jesus ou à cidade de Nazaré.